Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Está começando o Baderna News, o podcast dos ultrabadernistas. Alexandre Lesso Pipmal, diretamente dos estúdios AS Media, ou também apelidado de Baderna, né? Contando aqui com dois garotos de Liverpool. Marcel Campos, beleza? Beleza, né? Bora aí pra um quarteto fantástico aí, né? Os Fab Four. E o Roy Simões, né, jovem? Como vai? Eu queria... Eu não ligaria pra ser o John Lennon, não. O Ringo Starr pra mim já tava bom já mesmo. Tá vivo ainda, vai ser o último a morrer. Vai ver só. Lançaram música. Não vai ser o Paul, não? O Ringo? Vai ser Será o Paul, que vai não? ser o Paul o último a morrer? Ih, rapaz. Tem não mais novo? O Paul é o mais novo? Eu não sei quem é o mais novo, não. Acho que é o Idades Paul. parecidas, É né? a mesma idade. Pensei que idade o muito Paul McCartney era mais novo. Então, 82? Passaram de 80, passaram de 80. Os Mas dois, enfim, então filmes e fogs aí. O Paul McCartney lançou até disco recente com o Ringo Starr Foi. tocando em umas faixas e tudo. É maneiro essa junção aí dele. Vamos lá, não vamos falar do final, vamos falar do início, né? Hamburg Days aí, Asa Butterfield entra para o elenco da série sobre os primeiros anos dos Beatles. Eu não sei se seria da série, assim. Eu já vi algo assim, cara, em algum filme. Enfim. Eu já vi isso em algum filme. Tem um monte, né? Nowhere Boy. Não, né? é um até de... É com Aaron Taylor Johnson. Isso. Foi um dos mais recentes. Ele no pub, né? Ainda escolhendo o elenco, vamos dizer assim, né? Os integrantes. Achei maneiro, achei legalzinho o filme. Com Quarryman, tudo. Eu conheço. Eu nunca vi esse filme. É legal. Porque mostra os pubs que eles passaram. Não, na verdade, você Kevin foi além. Eu não sabia da existência desse filme. Na até velha agora. Londres, lá. É? Os guetos que eles passaram lá. Cavern Club, legal. eles tocando em... Acho que o primeiro show que eles fizeram fora da Inglaterra foi na Alemanha. Inclusive, já mostra uma briga entre eles ali e tal. Foi onde até o George Harrison descabaçou. Eles de Liverpool, eles eram assim... Liverpool é uma cidade pobre, assim? Industrial, né? Industrial, né? Era uma cidadezinha industrial. Não chega a ser uma Birmingham, não. Mas a Birmingham é muito mais industrial ainda, né? Mas era mais comercial já, né? É meio assim. do caminho, assim. E eles eram, assim, em termos sociais, assim, pobres? Pobres? Considerado relativamente pobre. Realmente os quatro não tinham, não eram abastados, não tinham não papai era rico. Ninguém era necessariamente fudido. Não, mas não eram ricos, não tinham grana. Sim, trabalhadores, né? Mais pra baixo. Que classe baixa. Assim, trabalhadores. Os pais tinham que trabalhar, assim, né? Operários mesmo. Operários, né? Essa... Que eu lembro agora, agora eu não lembro quem foi. Qual era o nome do diretor? Falaram até que aquele que saiu é que era o que tinha mais grana. O Batera o primeiro. Sim. Pete Bash. Ele que inclusive tinha uma ideia de financiar a banda, né? Era ele, mas aí ele saiu e ficaram na merda, entendeu? Aí o Ringo entrou depois. Não, teve um antes do Ringo? Que fez, não, acho que foi Não, foi o Ringo mesmo. Ficou nesse mesmo. Mas enfim, vamos falar um pouco aqui antes. Comente, compartilha dessa música no meu canal. Toque o sino pequenino. Toque o sino aí, porque o YouTube gosta dessas coisas. Tem que, exatamente. Né? Enfim, ajude os algoritmos. Vamos lá. A aguardada série de TV Hamburg Days promete retratar os anos de formação e início da trajetória dos Beatles. Acaba de ganhar reforços de peso em seu elenco. De acordo com informações do Deadline, Asa Butterfield, estrela de Sex Education, né, o Cabreiro, foi confirmado na produção e interpretará o lendário empresário da banda Brian Epstein. Aí, ele vai morrer, hein? Além de Butterfield, outros nomes de destaque foram anunciados. Não, porque o cara, agora eu não lembro se foi overdose ou foi acidente de carro, ou ele tava drogado e foi dirigir um carro, bateu, foi alguma coisa assim. Até fiquei imaginando que fosse isso. Não li a notícia antes, né? Mas porque, tu fica imaginando que na época deles eles tinham uns 14, 16 anos, então, né? E o cara, Brian Epstein, era um pouco mais velho, né? O Butterfield, apesar de... Mano, sei lá, achava que o Butterfield ia ser um dos integrantes, engraçado isso. Não sei quem... Talvez o Paul, né? Acho que ele parece um pouco com o Paul. O perfil ali, pensei que ele ia ser um dos integrantes. Então vamos lá. Além de Butterfield, outros nomes de destaque foram anunciados. Johnny Lee Miller, de Transport, enviará Jim McCartney, o pai de Paul McCartney. Christine T. Marcos, de Adolescence, assumirá o papel da icônica tia Mimi, guardiã de John Lennon. O elenco coadjuvante ganhou uma lista robusta de novos rostos, incluindo Darcy Shaw como Cynthia Lennon, Ryan Sampson no papel de promotor musical de Liverpool, Alan Williams, Art George como cantor Tony Sheridan, esse eu nem conheço, Jordan Meary como Lord Woodbine, Leah Dindra interpretando Astrid Kirchner, Tash Major como Dot Roney e Lewis McCartney, que dará vida ao baterista Ringo Starr. Eles se juntam aos atores escalados anteriormente para o quarteto principal de seu círculo mais íntimo, Rhys Mannion, John Lennon e o cantor e compositor Alice Murphy, Paul McCartney, Harvey Brett, George Harrison, Louis Landau, Stu Sutcliffe e Patrick Gilmore como Pete Bash.
composto por 6 episódios, a minissérie... minissérie, então fica... né? Porque são 6 só, né? Produzido por uma parceria entre a Warner Bros. WB, então não é WEB, né? Então não é a Warner Bros. Não. WEB Television, Turbine Studios, AGC Television, contando com o apoio da emissora alemã ZDF, com os direitos de exibição já adquiridos pela britânica BBC. A narrativa é baseada diretamente no livro homônimo de Klaus Voormann, um músico, artista visual e amigo íntimo dos Beatles no início dos anos 60. Voormann chegou a morar com Ringo Starr e George Harrison, além de ter entrado para a história do rock como criador da icônica capa do álbum Revolver. Por isso, agora eu lembrei o nome dele. Ambientado nos anos 60, nos clubes esfumaçados do Distrito da Luz Vermelha de St. Pauli, em Hamburgo, uma inexperiente banda de rock de Liverpool cruza o caminho dos jovens artistas Klaus Voormann e Astrid Kirchner. Juntos, eles ajudam a desencadear uma transformação que converge um grupo de adolescentes rebeldes no maior fenômeno musical que o mundo já conheceu, os Beatles, né? Diz a sinopse. A produção será comandada pelo showrunner Christian... Como é que é? Chow. De The Crown. E pelo roteirista-chefe Jamie Carragher, Succession. E é isso aí. Então já tem um elenco aí. O Asa Butterfield vai fazer o Brian Epstein. Foi o anunciado, né? Eu curto essa... Biografia, essa biografia não tão conhecida, né? Porque eu não lembro qual foi o nome do diretor, cara, que disse que ia fazer o filme dos Beatles, mas eram 4 filmes e cada um, o mesmo filme, mas da perspectiva de cada um dos músicos. Dos quatro, né? Me fugiu o nome agora. Tu que falou. Não, eu escutei isso em algum lugar. Não, foi um vídeo que eu vi, exatamente. Foi o Sam Mendes? Acho que foi o Sam Mendes. Eu escutei, Com certeza eu acho que foi no vídeo de Pipoca e Nanquim, eles falando que ia lançar o filme dos Beatles e ia lançar 4. Tipo John, pra cá. John Lennon. Isso. Não seria, talvez seria a perspectiva de cada um, né? A perspectiva do John, a perspectiva do... É isso mesmo, Sam Mendes, Sam Mendes, né? Eu escutei. Isso. Se junta o elenco da cinematografia dirigida por Sam Mendes. De beleza americana. Essa mesmo, não errei não, tá vendo? Você gravou. Os Beatles... O Asa Butterfield é o que foi o anunciado. Aqui até, Ben Schwartz entra pro elenco da cinematografia dos Beatles dirigido por Sam Mendes. Você gravou. Sinal de que é fã dos Beatles. Ben Schwartz, amplamente conhecido como dar voz ao famoso ouriço da franquia Sonic, o filme e tal, mas blá, blá, blá. Enfim. Aqui, Sam Mendes escala atrizes para dar vida às esposas dos Beatles em cinebiografias, tá vendo? E é uma minissérie mesmo, porque tem 6 episódios. Saoirse Ronan vai fazer a Linda McCartney. Tá bonito. Foi legal, Saoirse Ronan. Aqui, ó. É do meio, a segunda aí, ó. Lourinha. E a oriental é quem? Vai fazer Yoko Ono. Famigerada Yoko? Mia McKenna Bruce, Saoirse Ronan, Anna Sawai e Amy Lou Wood. Vai fazer aí as contrapartes, né? Os respectivos pares, né? Aqui, ó. Até falar um pouquinho desse que tá envolvido nos Beatles, né? Então, né? Pra quem não sabe, né? Enfim, as 4 cinebiografias dos Beatles, dirigidas por Sam Mendes, finalmente escalaram as atrizes que darão vida às esposas dos icônicos membros da banda, conforme divulgado pelo Deadline. Mia McKenna Bruce, Saoirse Ronan, Anna Sawai e Amy Lou Wood. Mia McKenna Bruce interpretará Maureen Cox Stark, primeira esposa de Ringo Starr. Cox era uma das primeiras fãs dos Beatles e conheceu Starr no Cavern Club em 1962. O romance evoluiu rapidamente, eles se casaram em 65 e tiveram 3 filhos. Saoirse Ronan viverá a lindíssima McCartney, primeira esposa de Paul McCartney. Eastman já era uma fotógrafa renomada quando conheceu McCartney em 67. A atração foi imediata e o músico declarou mais tarde, na primeira vez que a viu, simplesmente soube. Como confirmado anteriormente, Anna Sawai será Yoko Ono, esposa de John Lennon. Lennon conheceu o artista japonês em uma exposição de sua obra em Londres. Embora fosse casado na época, ficou imediatamente fascinado por ela e os dois se tornaram parceiros criativos inseparáveis pelo resto da vida. Amy Lou Wood interpretará Pattie Boyd, né, primeira esposa de George Harrison. Boyd era uma modelo de sucesso quando em 64 conheceu Harrison no set do filme dos Reis do Yeah, Yeah, Yeah. Eles começaram a namorar e depois se casaram. E depois foi casada com o Eric Clapton. Isso que eu ia falar. Essa foi da treta, né? Da traição, né? Traição não sei se foi traição, não. Foi até meio consentido, né? Foi meio que uma emprestada aí, toma aí. E abriu o coração pra ele, tô apaixonado pela sua esposa. Vai lá, pega. Toma aí, vai e leva. Jorge, leva. Na verdade, toma não. Ele meio que tirou o time de campo, né? Não, ele já tava meio que separou, né? Terminou e toma, fica então. Eles não estavam mais, parece que não estavam mais juntos, mas ele, como casal não. Quando ele falou, né? Mas deixa eu te perguntar, o Clapton ficou muito tempo com ela ou também foi só um pente rala? Acho que foi um negócio não durou muito. Uns 3 anos, eu acho, alguma coisa assim.
Sobre a importância da mulher na história dos Beatles, também destacou. Maureen, Linda, Yoko e Perry são 4 figuras fascinantes e únicas por si só. Estou encantado por termos conseguido reunir 4 das atrizes mais talentosas da atividade hoje para embarcar nessa aventura incrível. Os 3 ficaram putos com a Yoko, né? A mulher que mais eles odiaram foi a Yoko. O Paul até atribuiu a culpa dos Beatles estarem Não, foi isso não. Não foi não? Teve Não, isso, não? até quando você vê... Não sei se chegaram a ver o Eu acho que é dar chabudo documentário. de qualquer jeito, eu acho. Com ela, em sem algum ela. momento. Mas eu não sei qual deles falou que a Yoko estragava Então, muito, Você chegaram a ver o atrapalhava. documentário do Get Back? Eu não vi. Eu vi um. Eu acho que. Não sei se foi o primeiro ou o Eu não sei segundo. qual que mas- era São 3 episódios. É. são era longos. fervorosamente contra ela. Assim, não Não, sei o qual que o- deles o que era. o São Paul longos mesmo. fala, É achei quase. que era É tipo Paul. uma hora e pouco de cada um, mais ou menos, né? Bastante Ah, coisa. quase 2 horas. É isso tudo? É grande. Ah, então acho que eu não vi nem o primeiro completo, então. É. Mas eu tinha- cheguei a ver alguma coisa assim. É Mas bem tinha- interessante. Mas tinha não tinha? Que, porra, falava Não, muito Cara, mal eles da- pareciam namorados, maluco. É. Não, porque ele levava a mulher no estúdio. Não, namorados o Paul e o Lennon. Ah, da união É. dos dois. Mas eles compunham muito juntos. Mas eles né, já, cara? tipo, prestes a se separar, cara. É. Mas eram, pô, bastante amigos de quase infância, vamos dizer assim, né? Porque eles se conheceram É. novos. E aí o Paul viu a diferença mudar no John, cara. É como tu conheceu o Paul, o cara maneiro, de repente ele ficou mais. Pô, ele ficou fechadão. Cara, Ele ficou deslocado. eu da acho banda, assim, entendeu? eu não vou nem me alongar nesse assunto, porque senão a gente vai ficar Eu aqui também não sei, 2 não horas sou conversando aqui. O maior especialista. Cara, nesse assunto. o que eu acho que acontece é que não tem jeito, cara. Por exemplo, né? o Harrison, Natural, o Harrison, ele. Eu não sou especialista, Ninguém é. nem eu, mas o Alexandre saca muito mais do que eu. Viu mais. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, assim, o Harrison, ele não se sentia muito À vontade. à vontade e muito prestigiado ali dentro também. Ele É o um mais- dos o mais fatores. apagado, vamos dizer assim. Tanto que ele sai Embora- e grava um álbum triplo. É. Você tá entendendo? Pra Embora tinha mostrar era um aqui dos na cara, talentos, né, aqui pô. na cara de vocês que eu tinha. Não, ele era talentoso. Entendeu? E muito talento. É um absurdo, né? O que aconteceu Eu nos achava- Beatles, talvez. mais- Eu achava até ele mais do que o Paul. Assim. O que aconteceu nos Beatles talvez não aconteça em nenhuma, nunca aconteceu em nenhuma outra banda. 3 mentes absurdas, né? Entendeu? Então é uma loucura, né? Talvez numa banda você tenha, tipo, você monta, por exemplo, você monta o Nirvana. Você monta. Não tô desmerecendo o Ringo, não é isso. Mas eu sei, Não, porque os compositores principais. Não, Ele era o menos prolífico com relação a... Sim, a- porque a- também vai comparar com o Paul McCartney, cara. Não tem como, entendeu? Coitado do cara Mas eu achava também. o George tão bom quanto, cara, o Paul. Sim, Não teve sim, é o meu espaço que o Paul preferido, teve, cara. É entendeu? meu preferido. Eu achava o George Apesar das músicas do que o Paul Paul. estourava mais. Exatamente, as músicas do Paul são muito mais palatáveis, assim, né? São muito mais. hits mesmo. Mais hits. São sensacionais também, não Ele tô é reclamando, não. workaholic, né? O Paul McCartney ainda hoje ele é workaholic. É aquele tipo de cara que é tipo o Keith Richards, assim, que eu até brinco em off, né? Quando falo com os músicos assim que... Não, porque o cara tem que se aposentar. Não sei, meu amigo, se você tirar a vão guitarra... morrer trabalhando, se tirar a guitarra da mão do Aí morre. O cara morre. Define assim, uma hora. E vão morrer trabalhando. Paul McCartney, mesmo coisa, tu tira ele de cima do palco, ele não é ele. Que não é trabalho pra esses caras, né? Não é, trabalho. não Aquilo precisa. é a vida dos O cara caras. não precisa, Não, e você diminui também, né? Ele não faz show toda hora, né? Não, Não, reduziu mas são shows bastante longos, agora. né? Tipo, show de 3 horas de duração. Isso, Sim, agora, sim. recente, eu não Não vi precisa de esse... tempo. Não, o cara é um absurdo ainda, mano. Mais de 30, 40. É, um absurdo, um músicas, absurdo. ok, músicas de 2 minutos e pouco. Esse mas álbum assim, novo eu não... Esse álbum novo eu não... A última vez que ele fez show aqui no Brasil, o pessoal fala que é um espetáculo, né, cara? É uma loucura. O cara tem pique... Pô, 80 anos com pique de 50. vamos dizer assim, entendeu? Então, é porque o que acontece no documentário Get Back tem duas situações, assim, né? Não, 3 até situações. Uma delas que você mostra ali é que o Paul, ele fica meio que... Você vê pela cara de Isso. preocupação dele que fala assim, não, porque, Com a presença dela. pô, ele prefere muito mais estar com ela... Do né? que com a Porque banda. Sim. Tá na Ensaiando época de namoro, não com a estavam. Eu não lembro se eles estavam casados ou não, já na época, ainda não sei, ainda não, acredito tavam. que não. Mas quer dizer, aí ele fala no documentário, né, isso é mais ou menos no começo da parte 2, né? Que ele fala sobre isso, assim, pô, que ele não. Ele teme pelo fim dos Beatles. Né? Você consegue perceber. Não é que ele tava tem preocupado, inveja da Yoko, Não, alguma coisa assim, mas preocupado ele fala, só, poxa, É. se o cara. Ele até fala assim, se ele tiver que escolher, Ele vai escolher a mulher. ele vai escolher ela. É. Entendeu? Ele fala isso. E tem uma outra situação onde eles colocaram o microfone escondido, quando eles estavam eles dois meio que almoçando junto, né? E bota o microfone escondido lá. E tem até escrito, né? Fala assim que eles botaram o microfone escondido lá, tipo numa planta, alguma coisa assim, e aí você pega o áudio deles dois batendo papo, porque o Jorge, no final do primeiro episódio, que é Back, ele fala, vou sair da banda e tal, e ele, tipo, sai
E fico umas 2 semanas, mais ou menos, indo lá na casa dele quase todo dia pra bater papo com ele, pra ele mudar de ideia, não sei o quê. Quando até fala que ele vai sair da banda, eles brincam assim, ok e tal, né? Não acredita, não. Não levam em consideração. Aí o John Lennon fala que não, mas todo mundo tem o seu ego, né? Ele se sente meio que escanteado, né? Eu entendo ele e tal. Então todo mundo quer fazer algo mais, uma projeção todo mundo própria, quer né? um pouco mais de espaço, todo mundo quer brilhar um pouco e tal. Todo mundo tem o próprio ego. E aí o Paul até fala assim, pô, mas na minha cabeça nunca foi a minha intenção, tipo, ser o cara que manda na banda, eu nunca quis isso e tal, né? Ele puxa muito, o Paul, ele puxa muita responsabilidade pra ele sobre o futuro da banda e tudo mais, entendeu? Eu acho principalmente que acontece isso, quando o Brian Epstein ele morre, em 67, ele meio que... O cara, ele era meio que a figura paterna dos 4 ali, né? Então, o Paul, ele meio que toma, de certa forma, essa iniciativa pra... Né? Não, porra, vamos guiar, vamos por aqui, vamos por Vou direcionar mais a banda. Vamos direcionar, vamos tentar não sei o que e tal. Enquanto que, obviamente, música é um negócio muito mais complicado do que as pessoas podem imaginar, né? Porque... Obviamente que nem toda música que o cara vai fazer tem que ser um hit, né, vai ser um clássico instantâneo, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, né, todo mundo quer ter o seu brilho ali e tal, não sei o quê, né? Eu lembro até na parte que eu acho que é até meio que emocionante, que o Jorge, ele tava falando na primeira parte do documentário. São 3 episódios, tá? No primeiro episódio, o Jorge, ele fala do Eric Clapton. Não, porque ele faz umas coisas na guitarra que não sei o quê, que eu não consigo fazer, eu não sei se eu consigo chegar naquele nível, não sei o quê. Aí o John Lennon fala assim, pô, mas eu não quero o Eric Clapton, eu quero o George Harrison. Ele fala... Poxa, um elogio, né? Fala, pô, eu não quero, né? Tipo, deixa o cara tocar do jeito dele, eu quero que você toque do seu jeito, né? Isso aí. Então você tem muito esse reconhecimento, você tem muita conversa até entre o Jorge e o John, né? Então se você meio que levar em consideração que o Jorge era... Tecnicamente falando, era um pouco mais amigo do Paul, porque foi ele que apresenta os dois e tudo, ele é meio que a ponte, né, entre... E você vê o John e o George batendo muito mais papo, às vezes conversando coisas ali que estão meio que fora do que o Paul, né? O Paul, ele tá entendendo tudo, né? Aí o John, ele fala, não, pô, você tem uma música aí, você quer gravar, tu vai lá e grava, sabe? Tipo, ele influencia, assim. Você acha que tem, às vezes, uma música que não combina muito com o nosso som, não sei o que, pô, vai lá e grava, qual o problema? Não tem problema nenhum. Depois você volta, grava pra gente de novo. E o que acontece? E os Beatles, na verdade, os Beatles eu meio que comparo, entrando meio em época de Copa, assuntos futebolísticos, assim, eu meio que comparo o Beatles com Pelé. No sentido, em que sentido? De serem maiores? Não de serem maiores. No sentido de que eles conseguiram fazer tudo antes de todos. Digamos pioneirismo, assim, né? Um pioneirismo. Exatamente. Antigamente, então, era mais fácil. Ninguém tinha feito tanta coisa. Sim, porque eles se tornaram a referência. Antes deles não tinham. Se era tão fácil assim, por que outros não criaram também? Principalmente na Inglaterra. Você não tinha, exatamente, né? Você não tinha nem noção tanta de banda assim, né? Até tinha antigamente. A formação mais clássica. Tinha cover, era coisa que ela tinha coisa live. Banda, de tocar em formatura, coisa assim. Batera e, exatamente, mas essa formação clássica de rock, essa formatação... Ter a noção de ser o frontman. Não tinha tanta coisa assim, né? Você não tinha tanta coisa assim. Não tinha, Beatles foram os primeiros. Coisas de discos conceituais. Eles colecionaram hits e tal. Cara, então assim, era muita coisa. Eles lançaram muitas tendências, né? Então eu sempre falo isso do Pelé também, muito assim, né? O pessoal fala assim... Pô, gol de cabeça, vai. O Messi... tipo assim, o Messi arrebentou, mas o Pelé fez tudo o que o Messi fez antes. Era mais fácil antigamente. Menos recurso. Mas era mais fácil pra todo mundo. Era mais fácil pra todo mundo. Por que o pessoal não fazia antes também? Né? Se era fácil pra todo mundo. Porque não teria aquela habilidade. Aí o pessoal fala assim, então você... Aí é anacrônico. Né? Aí fala assim, se botasse o Pelé hoje em dia. Então se pegasse o Messi e colocasse... pegasse o Messi, não colocasse ele do jeito que ele é hoje prontinho. Colocasse ele pra nascer no mesmo ano que o Pelé. Naquele início, né? Sem tudo que o Messi tomou, as vitaminas, a preparação física moderna, sem a tecnologia. O treino hoje será que ele seria? O Pelé foi naquela época. Será que o Messi... Hoje a gente menos de 18, né? Não tô dizendo que gente, pelo amor de Deus, não tô dizendo que nem eu tô falando dos Beatles. Não, eu sei. Entendeu? Não é que seria impossível alguém lançar um disco hoje nos mesmos moldes que o Beatles lançou. Só que eles fizeram isso na década de 60. Antes de todo mundo.
Final de 50. Exatamente. Então, todos os hits, todas as músicas, tudo, eles que lançaram. Então, o que eu tô falando assim, ele tava falando ali do Clapton. O Clapton também, talvez, ele chegou nessa virtuose, nesse virtuosismo, porque talvez ele se incomodou com o que os Beatles estavam fazendo. Caramba, eu tenho que fazer mais que isso. Né? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A própria história do Pet Sounds, né? A própria história do Pet Sounds. Ele escutou o Rubber Soul e falou assim, caraca, eu preciso fazer algo melhor que o Rubber Soul. Entendeu? Assim, eu acredito As coisas vão movendo desse jeito, né? Como banda de rock, os Beatles teve esse assim, manchete, né? Pioneirismo, esse pioneirismo, essa banda de rock. Como roqueiro, rock já existia bem antes, outros artistas... Sim, né? sim. Óbvio, a gente tá falando disso, não é... Elvis Presley, Chuck Berry, tudo bem, ok. Elvis, né? Mas o Elvis foi o que se incomodou. Na época, ele era considerado o rei do rock, já na época. Não, mas eu tô dizendo formatação de banda. Não, de banda de rock é Beatles. Mas o rock, o Elvis foi tão afetado com esse título, que eu tô falando, capa de revista, tipo, a maior banda de rock do mundo. Já saía como Beatles. E ele era considerado o rei do rock antes dos Beatles. Já tinha esse título. Aí, até o show onde ele tá todo de couro. Aqui é um show clássico que ele faz até numa roda viva, né? Ele tá num palco assim, circular, né? E volta uma opção da plateia. Cara, a primeira vez que ele menciona os Beatles ali. É nesse show que ele tá vestido de... Porque há muito o Coronel Parker falava, ele se incomoda com essa titularidade. Isso, Beatles ainda ali antes de 65, né? Não, os Beatles já tinham começado e tava estourando. Esse show que ele então, tá todo de couro já é do final de 60, né? Então o Beatles já tava quase... Já tava quase separando já, então. Aí ele fala assim, pô, eu atribuo muito ao... Como é que ele chega a falar algo assim? Eu atribuo muito ao sucesso do rock, aos talentos do rock. Eu não posso esquecer esses moleques da Inglaterra. Ele fala, quando ele fala esses moleques, mas sendo positivo. Como esses eles até se encontraram também, se encontraram em mais de uma ocasião também, bater papo com ele. O John Lennon era maior fã do Elvis. E, cara, ele menciona. Aí a plateia fica até assim, porque achava que na época, ainda mais que o Elvis é americano, né? Achava que tinha uma rixa entre o Elvis e... Pelo contrário, tinha respeito, né? O Elvis provou ali, cara. E ele era maior. De nome, ele era maior que os Beatles ainda, como ícone do rock. Já era muito consolidado, né? Muito mais. Já tinha mais experiência que os Beatles. Aí ele fala nesse show que ele tá todo de couro, né? Ele fala, pô, mas eu não posso esquecer esses moleques vindo da Inglaterra. Caraca. Aí a plateia fica até mais muda. Porque ali os Beatles já eram cara, estourado mesmo. Em cada álbum eram 10 hits. Cada álbum assim, eram 10 hits. É uma coisa louca, cara. Então, primeiro na Billboard, até na fase... Primeiro, segundo e terceiro. Até na fase pós-show, né? Que depois de... Acho que no Help eles pararam, não foi isso? O Help ainda estavam na turnê ainda. Foi entre o Help e o Rubber Soul. Né? A Rubber Soul, o Rubber Soul. Então, no Rubber Soul eles já não estavam fazendo mais show. Já estavam milionários. Milionários. Podiam ter parado ali, se quisesse. Para aí, vou parar. Não, eu acho que ocorreu o destino mandar eles pararem mesmo, porque senão eu não sei mais, seria um álbum... Ou talvez cairiam numa decadência ali criativa, não sei também, né? Eu acho que não, né? Porque depois eles saíram... que já é, né, ali do quê? Não, 67. É 67? Depois eles lançaram coisa pra caramba. Não sei não, que ali foi... Bom, por exemplo, o Paul McCartney, ele saiu e lançou aquele disco maravilhoso lá, que ele na capa lá, aqueles correndo assim, Runs... Band on the Run. Pô, aquele disco é sensacional, cara. O dele solo. É de 73, não é? É com Wings esse. Com Wings, certamente. Paul McCartney Wings. Esse disco é de 73, não é isso? Por aí. Início dos anos 70, não é? Não, acho pouquinho que é depois. 75, é isso? Por aí, Eu achei que fosse mais pra cá. Porque ele fica com Wings até início de 80, não é? Até início de 80. Não, é porque o que acontece com a carreira solo do Paul é que ele lançava tanto disco solo quanto disco com Wings, né? Entendi. Tá. Eu pensava que era sempre com Wings. Eu acho que é sexy. Eu conheço pouca coisa dele solo, assim, principalmente logo depois que... 7-4. 7-4? Já indo pro meados dos anos 70. 7 metros. Não, mas o que eu tô querendo dizer é que eles ainda 7-3, tinham potência criativa ainda, né? Tinha. Então ainda dava pra queimar muita lenha com os Beatles, né? Pô, até dava. Não, a ideia, na verdade, era até mais pra frente eles fazerem isso mesmo. De você ter a sua carreira solo e depois se junta e tal. Na verdade, se o John tivesse escapado da morte daquele maluco, cara, com certeza eles teriam feito algo nos anos 80. Não só isso, é porque também no documentário não aparece, porque o documentário
finaliza, falando do documentário do Get Back, né? Ele finaliza com o show, né, em cima lá do Abbey Road e tal, aquela coisa toda, né? O show lá do É mesmo eles ensaiando pra esse show, não é isso? Tipo a despedida. Não, aí é que tá. O que acontece é que a ideia ali por trás do que eles iam fazer é que ia ter um programa onde eles iam apresentar só músicas novas, né? E eles iam ensaiar só músicas novas e apresentar só músicas, só composições novas. Entendeu? E ao vivo, né? E tal, vamos tocar música tal, vamos tocar. Então, é todo um processo, né? Pra eles tocarem músicas novas e que não foram gravadas ainda. Que ele era Larry B nessa época? Foi mais ou menos. Porque ali já é o final aí tem o Abbey Road e Larry B ali e tal, tá mais ou menos. Né? É porque as músicas que aparecem também são desses dois discos, né? Tem outros também que eles foram gravando e tal, mas tipo, lado B, enfim. Né? Só que aí eles chegam no meio do caminho e eles mudam a direção por causa dessa coisa toda com relação ao George estar de fora e tal. Então eles voltam lá na casa dele, não sei o quê. É porque no documentário, na parte 2, o que acontece é que o John Lennon ele conversa com o George Harrison falando de um produtor que o cara tá gerenciando os Rolling Stones. Tanto que foi mais ou menos na época que aparece, tem até o vídeo que passava, né, o videoclipe tem pelo YouTube hoje em dia, mas na época passava na MTV, né, que eles tocando Sympathy for the Devil, e você vê o John Lennon na plateia. É mesmo? Tem o John Lennon lá, e tá ele lá, né, tipo, sentado e vendo, né, os Rolling Stones tocando, tá lá e tal, não sei o quê. Aí o que acontece é que o John Lennon falou, o Mick Jagger falou com ele que, não, o cara é bom, o cara é americano, não sei o quê, o cara ele sabe das coisas, ele manja dos Paranauê, não sei o que e tal. No documentário eles comentam sobre isso, né? O cara sabe gerenciar, não sei o quê. Então, tipo, acabou o documentário, aí que vem o desmanche deles, porque o John e o George, eles falam, não, vamos falar com aquele maluco lá que o cara tá gerenciando os Rolling Stones, não sei o quê. Só que o Paul, ele fala assim, o pai da Linda, o cara, ele sabe mexer com essas coisas, ele sabe, ele manja dos Paranauê também. Aí eles falam, não, então, peraí. Então, basicamente é isso, né? É como se fosse assim, a gente vai entregar o destino da banda na mão do seu futuro sogro, né? Que não sei o quê. Então, aí fica você, fica o seu sogro, não sei o quê. Então foi isso que deu o problema na banda. Depois, foi isso que entendeu? Que fala, não, a gente quer aquele produtor ali. Conflito de interesse. Geralmente acaba com as bandas. A meu ver, geral, no final, cara. o que parece que é isso. Foi um grande mal entendido da situação toda, porque eu não acho realmente que o Paul McCartney tinha essa intenção. Ele não parece ser um cara, nesse sentido, de ser um cara babaca de se trabalhar, de chegar e fazer uma trairagem e falar assim, não, vamos pelo lugar comum. Você conhece, mas não tem jeito, o cara, ele entendeu? Mas é assim que ficou. Mas entra poder, entra dinheiro. O sonho vira CNPJ, meu irmão. Já era. Entra dinheiro, entra tudo, meu irmão. Acaba gerando problema. Cara, isso vai de Raimundos a Beatles, cara. Não tem jeito, meu irmão. É problema, meu. Falando nisso, eu queria falar em Raimundo, queria ver o documentário. É muito legal, é muito legal, cara. Bem legal, eu já vi. Muito dele. E assim, a banda, cara, entra dinheiro, entra confusão, Sepultura. Cara, cara, você vê a história de Sepultura. Cara, o cara falando assim, se o Sepultura não acaba, o Sepultura tá nas cabeças de banda de metal, cara. Lá nos Estados Unidos é conceituado pra caramba. Pô, na Europa, aquela parte da fria lá da Europa lá, meu irmão, Sepultura é uma loucura, cara. Nórdicos. Os nórdicos lá em geral, lá. Eles amam Sepultura, cara. Cultural lá do Death metal. Eu, particularmente, não sou muito fã, não. Eu gosto. Tu não gosta não, Alexandre? Sou muito fã. É mesmo, gutural, as coisas assim, sou muito fã. Eu vou falar assim, Roger, você escuta tudo, não? Mas Sepultura eu escutei muito na adolescência, eu adoro, cara. Tu pegou uma memória afetiva. Não, eu não conheço todos os discos, não, mas os principais eu conheço. Eu conheço Charles A.D., Roots, o Arise, o Benefit, eu conheço todos. Eu escutei muito na adolescência, então eu gosto. Eu sou muito fã, não. Mas eu escutei pouca coisa além disso, tipo assim, como é que é o nome que vocês chamam? Esse estilo é o... Gutural? Não, gutural death não. Metal. Death metal. Death metal. É meio death, black, não, é death... o black metal é... Não conheço. Trash, ele é meio trash, death. O trash seria mais o Metallica, assim, né? É mais Metallica. É porque ainda tem o Metallica, ainda tem a melodia, né? É porque eu acho que música pra mim tem que ter melodia. O Metallica pra mim tá um... mas Sepultura tem melodia, cara. Tem, mas é aquilo mais porradeiro, entende? Sepultura é porradeiro. Nada. Pra mim
é mais barulho. Cara, mas tu escuta o disco Chelsea Jill e Roots, caramba, cara, é melodia pura aquilo ali, cara. Mudança. Que eu preciso eu tô falando. mais atenção. É porque, no geral... O Arise, o Benefit e o Arise, realmente eles são mais... atropelando, assim, né? Atropelando. E eu não sou mas fã do vocal também, o Chelsea G e o Roots... O Roots, então, lá com o Carlinhos Brown tocando uns tamborzinhos de macumba lá, caraca, aí. É coisa do demônio, meu irmão. Aí, na moral, batucando lá. Tu vê o diabo agindo ali, mano. Tá amarrado, irmão. Tá amarrado. Tô te falando, só pode ser coisa dele, meu irmão. Caraca, e os tamborzinhos assim, aquele negócio. Pô, maneiro, mano. É maneiro. Mas é isso, tem aí uma minissérie chegando dos Beatles, tem aí... eu quero ver. 4 filmes chegando dos Beatles também, dirigidos pelo Sam Mendes, vamos ver no que vai dar isso daí. Eu fico até... Eu gosto quando fala assim... Porque é isso também, eu acho que uma coisa que eu acho que acaba meio que ajudando o próprio projeto é ser uma minissérie de 6 episódios, deve dar 1 hora cada episódio, mais ou menos, 40 e poucos minutos. Conta só... E é isso, conta só o início da banda aqui, então... Interessante, bom elenco aqui. E biografia, quando é uma biografia meio do lado B, né? E deve ser o início, tipo assim mesmo, né? Deve acabar quando eles começam a estourar, assim. Quando formam os Beatles. Quando forma, pum, acabou a série. Talvez até como Quarryman primeiro, pra depois virar os Beatles, Entendi, né? O Quarryman era, na verdade, a banda do John Lennon, tudo. Aí o Paul McCartney encontrou ele no 3º, 4º show, alguma coisa assim, aí convidou ele. Chamou ele. Por um acaso, no outro dia até... Isso tá naquele do Aaron Paul, né? No outro dia até li que na gravação do primeiro disco, o John Lennon pediu pra gravar o... ai, meu Deus. Twist and Shout. Twist and Shout. Ele gravava por último. Ele gravava por último porque ele estourava a voz dele. Porque ele grita muito. Ele grita muito. Então ele gravou todas as músicas e essa ele deixou por último porque ele ficava sem voz. Ele tomava ele bebia porra, tinha até uma das mais lenda urbana, né? Que ele bebia um preparado, tipo com vinagre, uma parada assim, né? Pra amortizar mais essa rouquidão. Porque ele chegou a ficar muito rouco nas primeiras ensaiadas de Twist and Shout. Que era muito rocão mesmo. Então, ele berrava muito. E o tom tinha que ser lá no alto. E até então aquilo era praticamente inédito, né? Uma voz rasgada daquele jeito. Rouco, naquele tom que ele levava. A própria música, no geral. A música toda, praticamente. Você até tinha... realmente não. Tinha o Chuck Berry cantando ali de um jeito mais daquele jeito ali, que nem a Twist and Shout, você não tinha. Descaralhado. Descaralhado. Porque o Berry ainda tinha uma técnica que... Tinha. Era uma voz mais afinada, digamos assim, né? Ali, né? Era uma voz mais afinadinha. O Barry Mas é isso. Então quanto mais Beatles, melhor. A verdade é essa. Verdade. Falamos bastante aí, mas tem essa minissérie. Inesgotável. Inesgotável. Isso é verdade. E se você for parar a pensar no próprio, né, o grande esquema das coisas assim, tipo, porra, Beatles foi isso aqui dentro da história da música. Né? Até mesmo da Inglaterra, mas... Cara, assim, coisa de um ano pra cá eu comecei a escutar... Você reparar que eles expandir. Estouraram mesmo em uma década. Só uma década. Sim, menos até. Nem uma década inteira. Nem uma década inteira, né? Cara, em uma década... Os caras fizeram tudo. Se a gente for parar pra pensar também, vamos dar, tipo assim, compara... a produção deles com Rolling Stones, eles têm muito menos disco. A chance de você errar também é menor. Por isso que eu falo assim, é mais fácil se eles tivessem continuado 70, 80, talvez a chance deles errarem, o cansaço também, o esgotamento intelectual, talvez. Não, eu vejo por aí também. Eu acho que se chegasse, sei lá, na década de 80, dali pra frente... É muito enxuta, cara. A discografia deles é muito enxuta, então é perfeita, cara. Ó, no outro dia... Led Zeppelin é a mesma coisa. No outro dia, né? coisa de um ano atrás, eu comecei a escutar um disco que eu não tinha escutado tanto, o White Album. Cara, nossa, eu falei assim, gente, que disco maravilhoso, cara. O White Album é muito bom. Gente, não que os outros sejam ruins, não tô dizendo assim, que os outros eu conhecia mais. Sim. Aí eu comecei a escutar mais o White Album, falei assim, gente... porque eles tecnicamente têm duas fases, aí Blackbird se torna a minha música preferida, sabe? Aí você começa naquela fase de... A música favorita dos Beatles, é a próxima. É a próxima eu me apaixonar, né? Aí, entendeu? Eu brinco que no início eles faziam música de 2 minutos, né? A primeira fase de Beatles, música de 2 minutos, e a segunda de 7. Mas no final eles voltaram a fazer música de 2 minutos também. Pois entendeu?
Mas é isso. Quanto mais Beatles, melhor. Faz parte da história, né? O próprio Led Zeppelin também, eles poderiam fazer alguma coisa assim. Até vi um documentário no começo do ano que era falando dos 2 primeiros discos da banda e tem uns 3 músicos, né? Outra paixão da minha adolescência. Sensacional também. Né, e eles ouvem entrevista de John Bonham, né? Falando aí que ele dava, dos 3, é o que dava menos entrevista. Cara, e eles ouvem... Sem brincadeira, eu acho que eu já escutei, eu já cheguei a escutar The Song Remains the Same, acho que umas 10 vezes seguidas, mano. Eu botava e repetia, Faz parte da história da música da humanidade. Tá? Aquela introdução de guitarra com bateria, né? Muito bom. Mais Led Zeppelin também, pessoal. Podia ter um filme do Led Zeppelin também, né? Que essa tem história pra contar, hein, meu irmão? Pelo amor de Deus, hein? Bandas aí merecem biografia. Aquele, falando em Diabo lá de Sepultura, o Diabão dele lá também, né? O Jimmy Page, pelo amor de Deus, né? Esse tem história, né, mano? Muita coisa do oculto, esoterismo. O quê, meu irmão? Ele eu acredito que possa ter alguma amarrada aí. O quê? Tu acredita? Eu tenho certeza. Tempão, meu amigo. Você morou na Bahia há muito tempo. Eu tenho certeza. O cara é ali, ó, colado com 7 peles ali, meu irmão. É doido, meu irmão. O quê? Mochileiro, como é que é? É doido. Mochila de criança. Mochila de criança. É que nem eu vi também a série... Esse não é documental, não. Esse não é documentário, não. Eu vi a série do Raul Seixas. Raul Seixas também era outro também que gostava também. Ele com Paulo Coelho, pelo amor de Deus, meu. Mas aí já são outros 500. Aí é um papo de 4. É o papo de 4. Bem, então, chegamos ao final da secção. Espero que tenham gostado. Não pode dar spoiler, não. Não pode. Dúvidas, críticas, sugestões, etc.badernacast@gmail.com. Curta, comente, compartilhe, dê essa moral no canal. Nos vemos mais tarde. Abençoe, mãe. Qual que era o seu Beatles favorito? O meu é o Paul McCartney. Acho que é o Bush. Eu fico entre o Paul e George. Né? Sei lá, os 3 primeiros ali são foda. Não, e também sabe o que acontece? O Paul... É fácil escolher entre o Paul e o George, é o Harrison. Porque o John, as músicas dele não me pegam tanto. São aquelas rapidinhas. Eu gosto, cara. Não. Ele tinha uma personalidade ali. Eu acho que sem ele, Beatles também não teria a personalidade. Não, o cara também um hitman também. Eu achava ele até o mais enérgico de todos. Ele era o mais que dava energia na banda. Não que os outros também não dessem. Paul também dava. Mas a personalidade se fundia. Acho que a banda ficou Eles se complementam. Se complementam, é verdade. O George completava o Paul, que completava o John. É uma perfeição mesmo, é um troço absurdo. Era muito amarradinho os 4. Muito amarradinho. É isso. É isso aí. Banda perfeita aí.